Paz, igreja. Bom estar com vocês através do vídeo agora, né? Para a gente poder estar, de repente, passando a mensagem. Infelizmente, como nós falamos, não podemos estar aí e por algumas dificuldades. Mas vamos orar ao Senhor para que a gente possa aprender um pouco mais dessa palavra que Ele tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado por estarmos, Senhor Deus, na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser a regra para nossas vidas, Pai. Então, nos dê um ensinamento, nos dê uma palavra, Senhor Deus, que venha resgatar a necessidade, Senhor Deus, de servir a Ti e de fazer conforme aquilo que o Senhor quer sobre nossas vidas. Então, pedimos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, ser abençoados e receber, Senhor Deus, de Ti essas bênçãos e poder, Senhor Deus, transmitir aos outros. Então, abra nosso entendimento para que nós possamos vivê-lo, Senhor Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estávamos temos ministrado, né, sobre as 12 portas que Neemias restaurou e nós trouxemos algumas palavras, falamos sobre o muro, o simbolismo do muro, da porta, e algumas outras coisas, as muralhas de Jerusalém, o seu tamanho e tudo mais. Né? Aí começamos a falar sobre a porta da ovelha, né? No caso, né? Que é a primeira porta que foi restaurada, ou chamada também porta do gado. Falamos sobre a porta do peixe, né? Essa porta do peixe é muito importante porque ela fala do evangelismo que nós temos que estar fazendo e temos que estar buscando outros, né? Falamos que a porta da ovelha é uma porta pequena, estreita, e é onde as ovelhas entravam para poder serem para o sacrifício, né? E ele se reporta ao caso de Jesus, né? A porta do peixe, por sua vez, ela é uma porta que as pessoas saem para pregar o evangelho. Ninguém entra por ela depois que aceita o evangelho, mas entra pela porta da salvação, ou melhor dizendo, a porta da ovelha. Hoje, nós vamos falar rapidamente sobre... Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar. A porta velha, né? A porta velha que ela tem algo a nos ensinar. Portas, como nós falamos, são acessos que existem em nossas vidas. Então, nós temos, segundo a palavra, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós temos aprendido, nós temos algumas portas que dão acesso à nossa vida. E essa porta velha, ela fala sobre libertação do passado. Quantos de nós ficamos aprisionados ou não somos, ainda temos algumas coisas que aconteceram no nosso passado e que nos afligem ainda. Então, essa porta, ela fala das coisas velhas existentes em nossas almas. Deixa eu ler primeiro o texto aqui, que fica lá em Neemias, capítulo 3, versículo 6. A partir do versículo 6, 3:6 diz assim: Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jason, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Anaías, um dos ouríveis. Junto deles, Anaías, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Amém? Nós vemos que nessa restauração, aqui diz que tinha um ourives para reparar essa porta do passado e existia um perfumista também que estava restaurando essa porta. O que nós podemos aprender? O nosso passado, talvez, isso ilustra que em um passado, tudo aquilo que aconteceu no nosso passado, aconteceu para trás, ela pode nos preparar o nosso caráter, a forma do nosso caráter.
as nossas memórias, muitas vezes que estão machucadas, que estão feridas, muitas vezes permanecem e teimam em ficar machucadas exatamente porque faltou essa libertação do passado. E às vezes nós ficamos aprisionados a essas situações. Às vezes aprisionados a pessoas, às vezes aprisionados a situações que quando nós nos lembramos sentimos dores, nos sentimos desconfortáveis. Pessoas que não queremos ter contato mais, não queremos vê-las, né? Alguns dizem assim, eu prefiro ver Satanás do que ver determinada pessoa, porque ela criou uma empatia, antipatia, criou uma dor tão grande que quando ela tem medo de passar novamente por aquela situação, enquanto as situações muitas vezes já foram transformadas, mudadas, né? Então, existem padrões de pensamentos e hábitos alheios ao princípio do reino de Deus que traz em nós uma nova vida. Jesus, quando veio e morreu na cruz por nossos pecados, ele trouxe em nós uma nova vida. Não existe mais nenhum motivo para que nós venhamos a sentir dores por determinadas coisas. Porque agora nós somos nova criatura. O que tem em nós são feridas da alma que nos afastam de ter comunhão, de ter contato com essas situações. Nós não temos como apagar o passado, né? O nome disso é amnésia, e isso não tem como ocorrer com a gente, não deve ocorrer com a gente. O passado ele teve uma parte importante de nossas vidas, sempre tem, por pior que tenha sido. Mas nós não podemos viver aprisionados também e ficar dependentes dele e sendo moldados por ele. Então, se eu sou nova criatura, como a palavra diz, todo aquele que aceita Jesus, ele se torna uma nova criatura. Então, se eu sou nova criatura, então as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não é isso que a palavra diz? Então, eu tenho que entender que eu não posso mais viver num aprisionamento. Eu não sei se vocês já viram, tem um filme chamado De Volta para o Futuro. Foi feito até uma série dele, 3 ou 4, não recordo. Eu gosto muito desse filme, é muito bom. E ele fez muito sucesso, esse filme, porque ele é um filme que as pessoas voltavam para o passado, alteravam algumas coisas, e depois, quando chegavam no futuro, tinha uma outra situação. E ele vai para o passado algumas vezes e faz algumas alterações. Que bom, muitas das vezes, se nós pudéssemos fazer isso. Já pensou? Se você pudesse voltar ao passado, se você pudesse pegar e reparar erros que você cometeu, erros desastrosos que você cometeu. Só que isso aí é ficção e não existe essa possibilidade de você voltar ao passado e fazer algo que se torne diferente. O que nós podemos fazer com o passado é olhar para esse passado e agora, com a nova visão, fazer diferente, viver diferente. Romanos 12, 2 diz que nós temos que olhar para a nossa mente, vamos dizer assim, falando em outras palavras, e nós temos que renovar a nossa mente. Renovar. Aquilo que eu estava vivendo, o jeito que eu estava vivendo, o jeito que eu estava conduzindo a minha vida, então eu olho, eu aprendo com aquilo ali, agora eu renovo a minha mente. Aí eu trago um novo sentido, eu trago um novo modo de pensar e uma transformação de vida, que é muito importante para nossas vidas. Se nós olhamos para a nossa vida e não há uma renovação, uma mudança de mente, uma mudança de caráter, uma mudança, uma transformação, queremos sempre acusar Satanás de tudo, não queremos colocar em nós uma responsabilidade de mudar, que afinal de contas todas as coisas que aconteceram foram Satanás. Sim, Satanás pode ter sido permitido por Deus, Satanás teve um papel de fazer aquilo para que houvesse uma mudança na sua vida.
para que você agora avaliasse, para que você agora, a partir do momento em que você identificou os seus erros, no momento que você estava passando por algumas situações, aí agora você tem que ser mudado, moldado de novo. Nós devemos aprender com o passado para construirmos algo novo em cima dele, né? Nós sabemos e já vimos testemunhos de várias pessoas que tinham uma vida totalmente torta, matavam, roubavam, assassinavam, e de repente, quando elas aceitam Jesus, elas têm agora horror ao seu passado e agora começam a mudar diferente. É muito lindo isso quando nós vimos, mas existem coisas menores e coisas pequenas em nossas vidas, que talvez a gente está falando menor no sentido de que talvez não tenham uma imensidão tão grande como nós falamos de assassinato, de roubo, de coisa, mas são coisas que dificultam relacionamentos, dificultam pessoas aceitarem a Jesus, dificultam que nós sejamos felizes plenamente, que nós entendamos o plano de salvação. Então, o que nós temos que pegar? Tudo aquilo que está no passado, nós temos que ter um olho clínico, ao olhar, um pequeno olhar, e para poder identificar. É como um homem que está dirigindo um carro, ele bate o olho no retrovisor para ver o que aconteceu no passado, por onde ele já passou, mas os olhos sempre atentos à frente, porque se atrás dele ele fez algumas coisas ruins, ele tem que fazer diferente, né? Então nós temos que aprender a saber olhar para o passado, mas para poder moldar um futuro, moldar aquilo que está à frente, para que o que está à frente seja melhor e não pior, né? E Paulo declara lá em 2 Coríntios 5,17, como nós acabamos de falar, se alguém está em Cristo, nova criatura, ou seja, você é uma nova pessoa, né? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então nós não devemos ter vergonha daquele passado que aconteceu. Nós devemos não cometê-las de novo. Se nós fizermos de novo as mesmas coisas, aí sim a vergonha tem que acontecer. Porque aquilo que aconteceu no passado, ela serve para quê? Para nos ensinar, para que nós possamos ser diferentes. Em outras palavras, é uma nova criação e o passado não tem mais autoridade legal sobre sua vida. Essa é uma realidade da nossa posição em Cristo. Acontece que a nossa alma permanece em velhos pensamentos, velhos padrões, velha maneira de viver, de encarar as coisas, hábitos, coisa que não faz parte da natureza adâmica. E essas coisas que nós, quando nós identificamos, quando nós restauramos essa nova porta, né? Essa chamada porta velha, se nós olharmos essa porta velha e começarmos a ver que ela precisa de restauração, porque nós não estamos aprendendo com as coisas erradas, nós estamos mantendo. Já viu aquela situação que diz assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim? É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Ou seja, a pessoa acha que a vida dela não é um aprendizado, não é uma mudança. Ela entende que, como eu sou desse jeito e pronto, todo mundo me conheceu desse jeito e eu vou ficar desse jeito. Eu já contei para vocês que conheci determinada pessoa que era um comerciante e ele era muito grosso, né, com as pessoas, e ele foi grosso comigo, e o filho dele, não liga não, meu pai é assim mesmo, desse jeito. Então ele tem que mudar. Não é porque ele está assim que ele tem que continuar assim. Ele tem que estar ciente que ele tem que mudar, porque ele não pode tratar as pessoas de qualquer jeito e nem tratá-las mal, né? Então, é apenas uma palavrinha que eu dei para eles. Então, tudo isso deve ser removido da porta velha, pois nossa vida em Cristo é uma completa novidade de vida. O que nós temos que fazer, irmãos, o que você tem que fazer é olhar para essa porta velha e tentar identificar aquilo que está enraizado, que você até talvez esteja olhando e não tenha visto mal nenhum. Talvez você esteja olhando para as situações que têm ocorrido contigo e tenha achado assim, isso é a coisa mais natural, eu sempre fui desse jeito. E enquanto o Senhor está querendo moldar e mudar a sua vida, você está querendo continuar a trabalhar dessa forma. Então, o que eu trago para você nesta noite é que você reveja os seus conceitos,
que você reveja a sua forma de servir ao Senhor, reveja a sua forma de você ser conduzido a sua vida. Quantas pessoas de repente chegaram até você e você, com o seu jeito egoísta, ruim, de repente afastou essas pessoas. Talvez com sua maneira de não saber tratar essas pessoas, você afastou essas pessoas de Cristo. Quantas pessoas gostariam de ter de você, receber de você uma palavra e receber uma patada, na realidade. Recebeu alguma coisa ruim. Paulo fala disso quando diz que somos instruídos em Cristo a nos despojar do velho homem. Olha só que Paulo fala em Éfesos 4, 21 a 24. Quanto ao procedimento anterior, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vós renovar do espírito da vossa mente, e a vós revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade, justiça e santidade. Então, Paulo fala sobre um revestimento do novo homem. Olha que bonito. Mudar, revestir. Ou seja, não tem como mais você acabar com aquilo que você fez no passado. Agora você vai cobrir aquilo de um novo homem. Revestimento fala de cobrir por cima, não de tirar. Não de tirar o que tem e botar e colocar uma nova roupa. Revestir, colocar por cima. Então, a aparência que você tem, você nunca vai apagar aquilo que já aconteceu, mas você vai ter uma aparência agora diferente, porque você vai ser revestido de um novo homem. Então, nos versículos a seguir, que se você pegar nesse que Paulo fala aqui, ele fala sobre o modo de agir do velho homem. Então, o velho homem agia de uma forma: mentira, ira, furto, palavras impensadas, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, dizendo que tudo isso e coisas semelhantes não devem ter mais lugar em nossa vida. Então, Paulo está ensinando que um novo homem não pode mais agir desse jeito. Vou repetir: mentira, ira, furto, palavras impensadas, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Ele declara que assim procedendo estaríamos dando lugar ao diabo e entristecendo o Espírito Santo, no qual fomos selados para a vida, selados para o dia da redenção, melhor dizendo, que está lá em Efésios 4:30. Então, a libertação dessas velharias mencionadas depende de uma firme determinação de vontade de as rejeitar. Não adianta nada você identificar. Não adianta nada você ter um conhecimento das coisas erradas que você fez se você não tiver uma firme determinação de rejeitar essas coisas, de não fazer mais essas coisas. Paulo apela para que nós tomemos o que? Uma posição. Porque viver no passado é uma coisa que não nos leva a ter um crescimento em Cristo. Quando nós temos nossos pés embaraçados por velhas ataduras, quando somos chamados a gozar a liberdade, se somos chamados a viver uma liberdade em Cristo Jesus. Então, irmão, o que Paulo nos ensina aqui é que nós somos uma nova criatura. Então, nós temos que deixar para trás essa porta do passado e restaurar essa porta e olhar para trás agora, não com dores, mas olhar sabendo que eu não sou mais daquele jeito. É tão bom quando às vezes eu consigo olhar para a minha vida e identificar a quantidade de coisas que eu deixei para trás, a quantidade de dores, a quantidade de sofrimentos e de coisas que estavam entranhados em mim, e aos poucos, com os anos, dia após dia, semana após semana, algo que eu tenho sempre na minha vida é que eu não desisto nunca. Eu cometi errado, mas eu vou tentar e vou fazer de novo, e vou fazer melhor. Eu tento ser melhor do que ontem, e isso me faz o quê? Me faz ser renovado a cada dia.
é me revestir. É logicamente que o revestir do novo homem, que o apóstolo Paulo fala aqui, ele não está querendo dizer que você vai se revestir agora de qualquer coisa. Eu tenho que buscar na palavra do Senhor um revestimento agora da forma como que Cristo quer que nós vivamos. Não adiantaria nada se eu quero mudar meus conceitos, se eu quero mudar o meu caráter, e agora é adotar um caráter também do mundo, que também muitas das vezes tem uma aparência boa. Nós falamos aqui o que Paulo falou de maldade, de cólera, ira, blasfêmia, malícia, né? Falamos sobre isso, mas existem pessoas que não praticam essas coisas, mas mesmo assim ainda têm o caráter do mundo. São fofoqueiros, eu tenho alguns outros tipos de atributos. Então, irmãos, temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter a consciência que nossos pecados já foram pagos na cruz. Não existe nada. Jesus recebeu o castigo, que aquilo que era para mim, que era para ser sobre minha vida, e ele carregou sobre ele, né? E ele me tornou totalmente perdoado. O que a maioria dos cristãos, na verdade, acontecia muito comigo, e a gente luta por essas coisas, é que nós, às vezes, nós não nos perdoamos. Jesus já nos perdoou, já nos salvou, já nos libertou, já tirou toda a dor, né? Lá na cruz ele disse que já estava tudo consumado. Oh, Jesus, benção. E não adianta mais passar o resto da vida agora mal. Se ele consumiu todas as coisas, se ele fez todas as coisas por mim, por que eu tenho que ficar mal? Por que eu tenho que agora não me perdoar? Ele já me perdoa. Isso que importa. E ele veio para nos livrar. Nós também temos que identificar que o meu passado, que o seu passado, nosso passado, ele não define quem nós somos, né? O nosso passado também não define o nosso presente. Eu posso mudar, o que eu não posso mudar é o passado. Eu daqui para frente, de hoje, dessa noite para frente, eu posso alterar tudo. O que eu fiz hoje de manhã, eu já não posso mudar. Eu já não posso alterar. Mas eu posso mudar daqui para frente. Então eu não posso ser definido por aquilo que eu fiz no passado. E é muito fácil de acreditar em mentiras, né? Principalmente as mentiras que muitos contam, mas mentiras que estão dentro da gente. Enquanto nós somos vencedores, pelo amor do Senhor, muitas das vezes nós olhamos e nos sentimos derrotados mesmo. Nos sentimos para baixo. A verdade é que o nosso passado ele moldou o nosso caráter, isso não muda. Mas isso não tem nada a ver com a nossa identidade. Né? Eu posso mudar o meu caráter. Eu posso alterar essas coisas. Então nós precisamos aprender mais e viver mais. O Salmo 78 ele é um exercício de aprendizado do passado, destacado aquilo que acontecia com o povo. Né? Então lá no Salmo 78, versículos 7 de 1 a 7 diz assim, olha só. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nolas têm contado. Ou seja, então os pais já estavam contando para o povo, estavam contando para os seus filhos as coisas que aconteceram no passado. Aí ele continua, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, ao qual deu aos nossos pais, para que o fizesse conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contasse a seus filhos, ou seja, a próxima geração receberia conheceria toda a lei, conheceria tudo que aconteceu com Israel, eles não estavam escondendo, e esses passariam os seus filhos, né? Para que a geração para que pudesse em Deus e a sua esperança e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Ou seja,
Ele diz aqui que o povo deveria passar para os seus filhos para os seus filhos, para que eles soubessem aquilo que Deus fez. Eles não tinham vergonha das coisas que fizeram de errado, no sentido de que ele serviria como um ensinamento. Então, se nós olharmos para trás e vemos aquilo que erramos, nós devemos não ter vergonha, mas olhar e saber, olha o que Deus fez em minha vida. A quantidade de erros que eu cometi e agora estão diferentes. Por quê? Porque a partir de agora eu sou uma pessoa diferente. Eu não vivo mais daquele jeito. Então existe, e nós temos que fazer esse exercício do passado. Se nós acertamos lá no passado, nós aprendemos. Se nós erramos no passado, nós aprendemos. Porque tudo aquilo que nós fizemos é um aprendizado. As coisas são como são e não como deveriam ser, né? Existe, como eu já sempre falo aqui, sobre aquele pensador, o Sartre, eu acho que, se não me engano, ele é um pensador. Ele dizia, não importa o que fizeram com você, ou importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, essa máquina do tempo, para voltar ao tempo, voltar ao passado, e tentar mudar o passado, não tem como, não existe. O que você pode fazer é mudar o futuro. Você pode mudar na frente, através dessa porta. E tem algo mais que nós precisamos entender, que a palavra de Deus nos orienta. Os seus melhores dias ainda estão por vir. Lá em Eclesiastes 7 diz assim, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Quantos de nós falamos, poxa, eu era feliz e não sabia. Poxa, aquela época era melhor. Ou quando eu estava naquela igreja era muito bom. Quando eu trabalhava naquele local era a melhor época da minha vida. Então nós começamos a menosprezar aquilo que Deus tem preparado no futuro para a gente. Existem muitas coisas boas e tantas coisas, situações que o Senhor tem preparado para nós. E essas coisas estão estão próximos de nós. Basta a gente entender que aquilo que Deus tem para mim de melhor ainda está para acontecer. Então, existe um desafio que eu tenho que deixar para você hoje, terminando aqui. O desafio de hoje é escancarar a porta velha. Abrir de uma forma sobrenatural para que nós possamos olhar a porta velha não como relembrar dores, relembrar coisas ruins. Nós temos que deixar o passado sair. Nós temos que deixar as coisas que nos afligem sair. Como é bom você lembrar dos erros que você cometeu, mas não lembrá-los com dor, com aflição. É muito bom. Então nós temos que aprender a olhar para trás e saber que aquilo não me aflige mais, aquilo não está mais em mim. Eu não estou aprisionado. Eu não estou aprisionado principalmente ao passado. Em Cristo, não temos um passado, porque nós somos nova criatura. Esse passado velho, esse passado de dores, ele não existe mais. Eu sou nova criatura, você é nova criatura. E você não precisa ficar passando por isso. E essa é uma verdade legal. E nós temos que trazer essa nova experiência para a gente completar, viver, melhor dizendo, desculpe, uma novidade de vida agora completa. Uma vida autêntica, uma vida correta, uma vida que seja abençoada na presença do Senhor. Mas que isto seja algo bom, agradável, suave, que seja legal em nossas vidas. Não olhe para o seu passado e fique aprisionado. Não deixe que as dores, não deixe que aquilo que já passou por sua vida
continue a te aprisionar. Se você tem alguma coisa que você lembra te causa dor, é porque você está aprisionado ao passado. Se existe algo que você tem vergonha quando você lembra, isso é porque isso marcou você. E você ainda está com a sua porta velha do passado. Você está com essa porta precisando ser restaurada. Você pode ser livre totalmente. Você pode ser liberto totalmente. Feche seus olhos agora. Faça uma oração ao Senhor. Apresente a Ele sua vida, apresente a Ele seu coração. Creia, seja intrépido. Fale com Ele, mas ao mesmo tempo busque essa mudança. Porque muitas das vezes nós falamos assim, Senhor, me cura, me sara, me liberta, mas nós não fazemos nada para que isto aconteça. Nós queremos que o Espírito Santo venha, faça algo, mas não há ação nossa. E nós ficamos esperando acontecer. Se existem dores ainda sobre a sua vida, se existem dores sobre você, e o que eu peço nesta noite é que o Senhor Jesus possa estar trazendo libertação, cura, mudança de vida. Mas principalmente que você tome atitudes, que você mude. Eu já contei diversas vezes na igreja, mas vou falar mais uma vez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, não sabia me relacionar no meio. E o dia que eu descobri que eu precisava de cura interior, a primeira coisa que eu fiz, um dia eu falei assim, eu tenho que mudar minha vida. E eu fui numa livraria chamada Joerp, comprei um livro, logo de cara encontrei ele, A Arte de Amar-se, mesmo descobri que eu não me amava. E eu peguei aquele livro, li aquele livro, e de repente quando eu terminei de ler o livro, e ele fala uma coisa muito importante, não adianta você saber que a aspirina é bom para dor de cabeça se você não tomar aspirina. E eu ali falei assim, vou tomar minha aspirina, saí do quarto, fui para a sala e me debrucei na janela e tinha umas pessoas jogando bola na frente, e eu querendo jogar bola, mas com vergonha, assim, queria me aproximar, sem querer, porque no passado, coisas que aconteceram no passado me deixavam envergonhado de alguém querer me chamar atenção, de alguém falar que eu não sou bem recebido ali naquele meio. E eu, de repente, cheguei naquele meio ali, cheguei e falei assim, abre a rodinha que eu acabou de jogar mais um e eu quero participar aqui. Eles abriram, eu brinquei com eles e me diverti. E eu comecei a aprender que nós temos que aprender, irmãos, a passar por certas coisas para poder sermos libertos daquilo ali. Amor próprio. E às vezes você está aprisionado ao seu passado. Você tem que fazer ação, ter ação. Se eu continuasse lá dentro do quarto, Senhor Deus, me ajuda, não deixa que eu tenha mais essa vergonha, e eu quero fazer assim, 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 assado, eu quero ser mais inibido, eu quero ser mais isso, aquilo outro, eu quero perdoar, mas eu não tenho ação, não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. O primeiro passo eu dei falando com Deus, agora Deus me dá, agora começa a colocar o Espírito Santo para agir dentro de mim. Aí eu tenho que fazer ação. Eu vou lá e faço. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Deus, cura e libertação, Senhor Deus, para os teus filhos, Senhor Deus. Que eles possam nessa noite, Senhor Deus, ao depararem, Senhor Deus, com o seu passado, Senhor Deus, não com medo, mas ao depararem com o passado para o crescimento, Senhor Deus, de suas vidas. Traz uma ministração aos seus corações, maior do que aquilo que eu pude falar aqui, Senhor Deus. E que eles possam ser, Senhor Deus, que eles possam ter, Senhor Deus, força para poder mudar, para poder encarar os seus desafios, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. Amém.